Oi, Manu, boa tarde. Tudo bem? Oi. Tá muito ruim me ver com essa janela aberta? Não. Não? Vou deixar então, tá? Vocês estão com as câmeras desligadas? Ou eu que não tô conseguindo ver vocês? Porque meu Zoom é doido. Mariana, Luísa. Meninas. Mariana, Luísa, vocês estão me ouvindo? Ativem as câmeras. Oi, você tava com a câmera desativada mesmo? Tudo bem? Oi, Mariana. Tá me ouvindo bem? Meninas, eu vou fazer uma revisão do conteúdo nosso de geografia, tá? A nossa prova, ela é sexta-feira, né? Devido à eventualidade de pois e a tia não estar saudável esses dias, não consegui de jeito nenhum dar aula para vocês. Não tava conseguindo nem falar semana passada. Na verdade, eu fiquei todo final de semana assim. Agora eu ainda tô com um pouco de dor, mas graças a Deus não tanto quanto estava semana passada. Outra coisa, a minha página de compartilhamento de tela, que eu gosto de compartilhar o livro com vocês, não tá abrindo. Então eu não tô conseguindo compartilhar o livro devido a isso. Então eu vou pedir que vocês peguem o livro de geografia, apesar de hoje ser de história, pra gente trabalhar com revisão essa semana, tá? E tentar recuperar aí o tempo perdido. Vocês concordam com isso? Quero pedir também que vocês não faltem, tá? Quem faltar hoje eu vou até mandar no grupo para não faltar, para a gente poder estar trabalhando geografia. Semana que vem é a nossa prova de história, né? Então, essa semana a gente trabalha geografia. Não vou fazer correção hoje, vou dar prioridade para a gente... Tem muita tarefa para corrigir, né? Eu vou trabalhar com conteúdo mesmo, para a gente concluir o capítulo. E as tarefas de correção que ficou para trás, a gente faz a correção amanhã. Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Então vamos lá. Só um minutinho, deixa eu só colocar esse celular aqui no silencioso. Celular é ótimo. Só um segundo. Quero que vocês abram o livro de vocês lá na página... Onde a gente parou? Página 32. Tá? Só um segundinho só, tá bom? Pronto, voltando, vamos lá. Quem entrou agora, Ana Laura e Mirella, a gente vai fazer uma revisão de geografia, tá? Ana Laura, ativa a câmera, Mirella também. Isso. Ana Laura só vê os cachos dela.
Ela só mostra os cachos nas aulas, né, Ana Laura? Isso é vergonha? Pra que ter vergonha? A Mariana, ela já coloca o celular não sei como. Ela só mostra um ladinho do rosto, assim, ó. Ela e a Luísa. Só um pedacinho do rosto. Ela divide o rostinho delas no meio. Ai, gente, brincadeiras à parte. Vamos lá. Meninas que chegaram agora, como nossa prova de geografia é na sexta-feira, eu estava falando com as meninas antes de vocês entrarem, da gente fazer essa semana a revisão de geografia, igual a gente fez com a semana de ciências. E aí a gente vai fazer revisão. Hoje eu vou trabalhar o conteúdo até eu concluir o capítulo. E as correções que ficaram a gente faz amanhã. Tudo bem para vocês? Tudo bem para vocês? Beleza, então. Então, vamos lá. Abra um livro na página 32. Outra coisinha, eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento de tela, porque a página que eu abro o livro em PDF não quer abrir. Então, hoje nós não teremos compartilhamento de tela. Acho que amanhã já vai dar certo. Hoje é porque não está dando certo mesmo. A minha conexão de internet também, ela hoje não está muito boa. Ela está meio lenta. Mas a gente faz assim, dá certo. Aí eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Eu vou direcionar vocês aonde eu vou estar falando, aonde eu vou estar lendo com vocês. E também pedir para vocês marcarem os parágrafos certos, igual a gente faz em sala de aula, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Página 32, vamos falar da malticianos, tá? Neumaticianos, econauticianos e reformistas. O que será tudo isso, né? Isso aqui vai tratar um pouquinho do crescimento do populacional, tá? E aí vai ter uma pessoa que era um cientista chamado Malthus, que ele vai tratar um pouquinho disso e ele vai dar algumas definições sobre esse crescimento, tá? Ele era um inglês chamado Thomas Robert Malthus e ele tem uma teoria sobre esse crescimento excessivo da população. Por isso o nome malthusianos, neomalthusianos, ecomalthusianos e depois uma outra teoria, que é uma teoria chamada de reformista, tá? Então, vamos lá. Página 32, o primeiro parágrafo da página vai falar desse crescimento acelerado, né, da população e que trouxe bastante discussões por alguns cientistas da área e algumas teorias que foram desenvolvidas lá no século XVIII, tá? E principalmente pelo inglês Thomas Robert Malthus. Ele então escreveu a primeira teoria sobre o tema no ano de 1798, que era chamada malthusiana. Então, segundo ele, o crescimento da população excedia a produção dos alimentos. Então, aí a gente entra num grande problema. Se eu tenho mais pessoas do que comida, o que eu vou fazer então, né? Eu vou entrar em uma crise econômica. E aí ele falava então que esse crescimento populacional tinha um ritmo de progressão geométrica. E a produção agrícola teria também que teria uma progressão aritmética. Então, o que seria isso? Progressão geométrica, ele fala que é um crescimento diária, e a progressão aritmética é uma média que a gente faz do rendimento de algo. Então, ele dizia que as duas não caminhavam juntas, então tinha mais pessoas que comida, tá? E segundo ele, né, isso iria trazer doenças, guerras, epidemias, segundo parágrafo. Olhem lá. E seriam úteis, né, para a queda, olha só, segundo ele, que as doenças, as guerras e as epidemias, elas deveriam acontecer, porque elas eram úteis para diminuir, né, provocar uma queda no crescimento populacional. Tá bom? Então, para conter essa explosão demográfica e mundial, tinha que ter, então, um acirramento da fome, porque ele propunha que essa política de controle de natalidade deveria ser feita para que, então, diminuísse a quantidade de pessoas e o alimento fosse suficiente para todos. Então, foi criado no final do século XVIII, lá no segundo parágrafo ainda,
da página 32. Alice, chegou agora, eu tô fazendo a revisão de geografia, tô dando continuidade com o conteúdo, tá? Página 32. Então, no século XVIII, e aí a teoria dele dizia que era um momento, né, que a Inglaterra estava vivendo de uma intensa industrialização e um alto crescimento demográfico. Oi? É no livro 2? 2 não, 3. Ué, tia, minha 32 tá aqui. Livro 3. Então, tio, meu livro 3, ó. Página 32. Aqui, tia, minha 32 tá assim, olha, 32. Não, é geografia, Alice. Porque é prova de geografia essa semana. Parça. Por isso que eu tô vendo que tá... geografia, porque é prova de geografia essa semana, tá? Então, segundo ele, né, ele só não contou que ia ter uma modernização na agricultura. Então, isso ele não contava. Terceiro parágrafo. Então, olha só. Essa iniciativa de modernização na agricultura aconteceu bem no século XIX, em que se expandiu a agricultura, tá? E aí e com a queda da natalidade que foi vinda com a urbanização, vocês sabem que quanto mais as mulheres ingressavam na vida urbana e no trabalho, a natalidade ela deu uma diminuída. Porque menos ainda elas queriam ser mães, elas queriam trabalhar, estudar e cuidar das suas vidas, né? Então, ele não contava com isso, e a teoria do Malthus, ela sempre foi lembrada, né, quando todas as previsões demográficas indicavam o crescimento o crescimento elevado da população, e aí ela é vista que para controlar esse crescimento é necessário que a população sofra com carência alimentar. Pessoal, isso é muito até cruel você falar desse assunto, mas é um assunto que tem que ser falado, porque isso ainda até hoje é visto dentro da sociedade capitalista. Então, o que nós vivemos, isso é uma opinião minha, tá? Não é uma coisa que, não estou falando que é uma teoria que o livro está trazendo. Na verdade, o livro está tratando isso, mas não está dizendo bem isso. Não dizendo com essas palavras, então eu estou dizendo com as minhas próprias palavras. Todas as epidemias que o mundo todo enfrentou na história até os dias atuais, como nós estamos enfrentando é justamente para reduzir o crescimento populacional, tá? Então, isso aí sempre existiu e não é novidade. Vocês podem pesquisar na história. A epidemia que nós vivemos hoje com o Covid-19 foi uma epidemia que atacou a Europa, não a mesma epidemia, mas houve uma epidemia, tá? Gripe aviária, por exemplo, atacou toda a Europa e parte do continente asiático lá no século, acho que final do século XVIII. Dei uma pesquisada depois para vocês verem. As pessoas, elas usaram máscaras, fora as que morreram, por 3 anos a 5 anos. Então, elas ficaram de 3 a 5 anos sem ter uma vida normal, tá? Então, essas coisas, elas acontecem até os dias atuais. Continuando, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, né? Não? Continuando, lá no terceiro parágrafo, tá? Lá na segunda metade do século XX, as ideias de Malthus, então, voltou a influenciar. Então, quando a tecnologia chegou na agricultura, a teoria dele ficou deixada de lado, tá? O controle de natalidade já caiu, já foi feito naturalmente a partir do momento que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Então, o que ele sugeria como guerra, como crise, né, como pandemia para controlar o crescimento populacional, já não foi mais aderido pelos líderes políticos da época. Mas aí, lá no século XX, a ideia dele voltou a funcionar, tá?
principalmente voltado à questão de controle de natalidade, porque voltou a influenciar, na verdade, alguns estudiosos que acreditavam ainda que a população estava crescendo, né, em um número muito exagerado, e isso ia reduzir a muitos países à miséria. Gente, isso é tão real, como eu já comentei, que algumas cidades do Japão, por exemplo, não tem mais nenhum vivente lá. As pessoas não querem, as pessoas japonesas, a maioria não querem ter mais filhos. Então, indicam que os índices de população idosa no Japão é tão alto que não tem mais, daqui a um tempo não terá mais viventes para viver nas cidades. Tem cidade no Japão que tem bonecos sentados nas praças, nas escolas, por não ter mais nenhum jovem para habitar essas cidades. Vocês já ouviram falar disso, né? Quem não viu, você já foi matéria até do Fantástico, tá? Então, voltando isso, alguns estudiosos acreditaram nisso, aí teve uma retomada das ideias dele, que é o que foi chamado de neomalthusiana. Isso se deu à expansão do progresso tecnológico, tá? E aí foram desenvolvidas algumas medidas sanitárias em alguns países menos desenvolvidos para possibilitar, então, que ocorra essa explosão demográfica. Marque esse parágrafo, por favor. E o próximo também. Segundo a teoria neomalthusiana, a solução para resolver esse problema era o controle da natalidade custeado e fiscalizado pelo Estado. Então, essa era uma forma de controlar o crescimento populacional. Então, eles tinham que fazer um controle que ia desde o estímulo ao uso de métodos contraceptivos, tá? Como a esterilização, por exemplo. E aí, por meio de vasectomia, que é uma cirurgia que os homens eles fazem para não terem mais filhos, né? Ou a cirurgia feita na mulher por ligação das trompas uterinas, que impede, então, que essa mulher ovule, né? E engravide com a entrada do espermatozoide, tá? Na verdade, ela continua ovulando, só que como ela não tem a trompa para o espermatozoide não se encontrar com o óvulo, então ela não vai engravidar de espécie alguma. Então, isso acontece, tá? Então, com essa crescente preocupação, né, da população, isso trouxe uma preocupação também em escala mundial em relação ao meio ambiente. E aí é que surge a teoria eco-malthusiana no final do século XX. E aí ela já vai afirmar que as pessoas do mundo estariam impondo uma pesada pressão aos recursos naturais, tá, do planeta e comprometendo esse recurso seriamente. Aí, gente, nasce a ideia de você utilizar os recursos naturais com responsabilidade, tá? Que é o tema... Fugiu da minha cabeça agora. Como que chama? Fugiu da minha cabeça. O tema correto. Tá, depois eu lembro. Deve ser os remédios quando estão tomando para dor de ouvido. E a gente, é tanto remédio que só dá sono e moleza, nunca vi. Então, vamos lá. Marca esse parágrafo também, tá? Então, vamos entender aqui. A teoria dele trouxe 3 teorias que acompanhou. A primeira era a malthusiana, que ele falava que para eliminar o crescimento populacional deveria ter controle de natalidade, mas junto com ela deveria ter guerras, tá? E pandemias. Bom? Depois eles viram que isso não era necessário porque teve um avanço tecnológico na agricultura. Com o avanço tecnológico da agricultura, a ideia dele foi deixada de lado. Posteriormente, alguns cientistas perceberam que a população continuou crescendo. Aí é onde nasce a teoria dele neomalthusiana. A teoria neomalthusiana era só controle de natalidade mesmo, incentivar as mulheres e as famílias a não terem filhos e se preocuparem mais em trabalhar, tá? Depois surge, então, né, a ideia de ter um controle dessa natalidade fiscalizada pelo Estado.
Isso é a ideia neomalthusiana. Fiscalizada pelo Estado, o que seria? Atribuir tanto a homens como mulheres cirurgias para impedir o processo de fecundação, tá? Procriação, no caso. E aí, a gente entende a teoria neomalthusiana. Ela defendia que o Estado deveria promover as pessoas, tanto homens, como a cirurgia de vasectomia, ou as mulheres, a cirurgia de laqueadura, ou seja, a cirurgia de cortar ou amarrar as trompas uterinas para que elas não procriassem, tá? E aí surge uma outra teoria dele, que é a teoria ecomalthusiana. O que essa teoria defendia? Os recursos naturais estão acabando, se esgotando devido ao crescimento populacional, tá? Então, para que o recurso natural não fosse destruído, então é necessário que as pessoas se reorganizassem, tá? Em uma postura para então controlar a população mundial de como conservar o meio ambiente. Então, entenderam aí as três teorias dele? Entenderam a diferença, o que cada uma defendia? Então, vamos para o próximo. Por fim, a gente vem com a teoria reformista. Lá na página 33, ela é parte, né, do problema apontado da teoria neomalthusiana. E aí ela tem como principal problema o humano, o ser humano, e toda a sua expansão da miséria, tá? Então, o que ela deveria fazer? Então, olha lá, acompanhe comigo no penúltimo parágrafo da página 33. A solução para o problema viria do equilíbrio socioeconômico mundial, que com o apoio incondicional dos estados colocaria um fim à miséria, evitando a sua expansão. Então, a ideia reformista já vê o problema de crescimento populacional como redução. Para resolver esse problema, deveria se reduzir a miséria, porque acredita que quanto mais as pessoas vivem em situação de precariedades, mais elas têm filhos. Deveria ser o contrário, mas na verdade é isso que acontece. Então, se eu reduzo a calamidade da miséria, eu reduzo o crescimento populacional. A ideia reformista defendia isso, tá? Então, para esse grupo, o aumento das taxas da natalidade era resultado do subdesenvolvimento que mantém as sociedades com impactantes problemas na educação, na saúde e no saneamento básico. Então, elas deveriam ter acesso a políticas públicas eficazes, tanto para a educação e para atendimento médico, tá? Então, a população deveria ser favorecida com esses recursos para, então, ter um controle de crescimento populacional. Marca isso também, tá? Importante vocês marcarem isso daí. Todas essas teorias desse cara. É com ele que a gente entende um pouquinho, né? Como que se organizava essas questões aí de crescimento populacional. Continuando, vamos comigo lá na demografia da América Latina, na página 34. Vocês sabem que países da América Latina, eles são países subdesenvolvidos, né? Então, a maioria deles, eles têm essa transição demográfica. E aí, tem aí um baixo crescimento demográfico e também um salto de crescimento demográfico. Aqui na página 34 vai mostrar dois gráficos. O primeiro deles vai mostrar o comportamento das taxas de natalidade e mortalidade ao longo dos últimos 60 anos, tá? Esse quadro ele é uma fonte um pouco recente. Na verdade, ele foi publicado em 2012, mas ele foi revisto e republicado nesse ano de 2020, tá? Então, hoje em dia, a América Latina ela vai apresentar uma taxa de urbanização de mais de 80%. O que quer dizer isso? Quanto mais crescimento urbano tem, quer dizer que as pessoas estão tendo mais acesso à saúde, mais acesso à educação de qualidade. Se elas têm mais acesso à saúde, mais acesso à educação, elas vão ter mais informação. Com isso, elas não terão tantos filhos assim.
Então, ó, taxa por mil tem a variação populacional, taxa bruta de natalidade é o que é azul, e a taxa bruta de mortalidade, o que está em vermelho, tá? Isso aqui é uma variação do ano de 1955 a 1950 a 1955 ao ano de 2095 a 2100, tá? Então, deem uma olhadinha aí, ó, pra vocês verem. Pergunto pra vocês, o que caiu mais, natalidade ou mortalidade? Natalidade. Natalidade, isso mesmo. Não, certeza? Que caiu mais, assim? Natalidade, realmente. Na verdade, fica quase que controlado. Dê uma olhadinha de novo. Olha aí de novo. Dê uma olhada. Não é mortalidade não, tia? Mortalidade. Dê uma olhadinha que a mortalidade tá lá embaixo, ó. Ó, em 1955, a natalidade é maior. Ó, taxa por mil. Aí, ó, o que mais caiu, natalidade ou mortalidade? Mortalidade, ó, que tá mais embaixo, tá vendo? Aí, ela tem um acréscimo a partir do ano de 2080, que ela sobe um pouquinho, que ela tá acima da natalidade, tá bom? Então, olha só, concentrada em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Buenos Aires e Lima, que enfrentam diversos problemas de violência, falta de moradia, transportes precários, urbanização ainda não conseguiu dar um padrão de vida melhor para grande parte da população. Então, aqui do lado é um mapa dos dados da ONU sobre esses locais, tá? Então, em as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, tá vendo? Então, tá aí, tá? Brasil, 86,6, Chile com 89, Argentina 92,4, Colômbia 75,1, México com 77,8, isso totalizando tudo, dando um total de 588 milhões em 2010. Imagina o tanto que não cresceu agora. Então, o que a ONU tenta fazer? Vocês sabem que a Organização das Nações Unidas, ela tenta intervir nos problemas graves que afetam as nações e tenta solucionar. Aqui na página 35, então, ela vai mostrar, né, todos os assentamentos, né, e a rápida urbanização desses países, acompanhada qual a necessidade, né, e quais os serviços públicos que essa população deveria ter. Então, para a saúde, o que foi criado? Marque isso aí. Uma política pública de medicina preventiva de doenças que causavam óbito, né? Mas que tinham cura. Além disso, também foram implantadas campanhas de vacinação em massa para crianças e idosos e houve a melhora das condições de saneamento básico e tratamento e fornecimento de água. Esses serviços aí provocaram a queda da taxa de mortalidade nos países latino-americanos e o aumento da expectativa de vida. Além disso, a taxa de fecundidade nos países diminuiu nas últimas décadas e ainda existem bolsões, né, de pobreza e locais nos quais a assistência à saúde, saneamento básico são precários, precisam de atenção por maior parte dos governos, tá? Então, tá aí que a ONU tenta trazer para resolver. A formação e diversidade étnica latino-americana. Então, vai falar um pouquinho de variação cultural, linguística, tá? De cada um. Então, a gente sabe que essa cultura latino-americana ela é bem diversificada, ela é uma etnia diversificada, porque ela não é composta só por um indivíduo, só por um povo, e sim por uma miscigenação de povos devido à colonização que a América Latina sofreu. Então, o que é importante vocês saberem disso, né? Primeiro,
A miscigenação da população aconteceu devido à colonização. Marque isso daí, tá bem no primeiro parágrafo. Tá? Com isso, trouxe a diversidade linguística na América Latina. Segundo, a diversidade linguística ela é marcada por centenas de línguas, tá? Faladas em grupos minoritários ou pelo predomínio de línguas originais da Espanha. Deixa eu só fechar aqui que tá falando que nosso tempo tá acabando. Terceiro, tem a influência cultural africana. Então, escrevam indo lá esses 3 pontos importantes. A miscigenação, ela é caracterizada pela colonização. Aí, com isso, ela trouxe uma diversidade linguística, que é marcada por centenas de línguas faladas, tá? E influência cultural africana, tanto no Brasil quanto no Caribe, onde eles foram usados como escravos para trabalho de mão de obra, tá? Na colonização europeia. Na página 36, nós vamos continuar, vou finalizar a página 36 e aí a gente vai terminar essa parte, creio que amanhã, e a gente faz as devidas correções, tá? Outra coisa, meninos, por que eu quero finalizar? Porque o conteúdo da prova vai ser esse capítulo 2, tá bom? Eu vou cobrar só o 2, para ficar mais fácil. Em vez de cobrar 1 e 2, tá? Cobrar só o capítulo 2. Então, olha só. Página 36, para a gente concluir por hoje. Teve aí a aproximação e separação cultural geográfica. Vai falar aí da divisão que se tem na América, né? Latino-americana. Que é característica da composição geográfica que se tem. Como o relevo, tá? Marcado por montanhas, planaltos e planícies, desertos, florestas, e que se aproximaram, né, ou separam as populações entre si. E aí a gente tem aí áreas ecumenas, né, que são lugares onde o relevo ele é tão elevado que é difícil a habitação nesses devidos lugares. Nós temos aí planaltos, né, de centro mexicano, planícies da Argentina, além dos desertos lá do México, né, do Atacama, e as florestas extensas, como a Amazônica e a Mata Atlântica também, que são favoráveis para a vegetação. Então, a geografia, é claro, ela influencia muito, né, nessa aproximação e separação cultural na América Latina, tá? E justamente a localização é onde cada civilização ela se situou. E aí, gente, na próxima aula nós vamos falar dessas civilizações que são os incas, os maias, os astecas e qual o período de ocupação que eles tiveram na América Latina, tá? Então, por hoje é só. Para a gente terminar essa parte, nós vamos falar, vamos terminar falando desse último parágrafo. Acompanhe comigo aí na página 36, que vai falar aqui, ó, incas, astecas e maias foram civilizações que habitavam o continente americano no período anterior à ocupação europeia do continente. Foram chamados de pré-colombianos. Astecas e incas têm uma identidade geográfica comum, as montanhas presentes junto à costa do Oceano Pacífico, onde eles desenvolveram suas culturas complexas. Essas montanhas ofereceram proteção para esses povos, tá? Vamos ficar por aqui. A gente continua amanhã e a gente vai falar agora deles e um pouquinho das suas culturas especificadamente, porque o capítulo termina com esse assunto. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que eu quero concluir esse assunto e aí a gente deixa uma aula só para fazer a correção de atividades. E aí vocês estudam para a prova, todo mundo tira nota boa, todo mundo sai lindo na nossa prova. Lindas, né? Porque os meninos não estão aqui, então só são lindas na nossa prova, tranquilamente, sem precisar se preocupar. Perguntas, dúvidas? Não? Então, tá bom. Então, minhas queridas, depois de tanto tempo, né, a tia não esteve com vocês por problema de saúde mesmo, semana passada, a gente se encontra essa semana toda e amanhã a gente tá junto de novo, tá?
Qualquer dúvida, estou à disposição. Já façam leitura do capítulo 2, já vão lendo. Se aparecer alguma dúvida sobre alguma coisa, já me perguntem no decorrer dessa semana, porque é o conteúdo da nossa prova. Tá? Então, tchau, meninas. Tenham uma boa tarde.